Sabe qual é a pergunta que você mais ouve logo depois que volta da lua de mel? E aí, quando vem o bebê? Na nossa cultura, e principalmente dentro da igreja, parece que o casamento é só uma sala de espera para a paternidade. Como se a família só começasse de verdade quando você coloca um berço no quarto de hóspedes. Mas o que ninguém sabe é que, quando eu e minha esposa nos casamos há 3 anos, essa página da nossa vida já estava escrita. Nós tomamos a decisão de não ter filhos antes mesmo de trocar alianças. Não foi um acidente, não foi uma frustração. Foi uma decisão mútua, definitiva e em paz. Sim, eu sou cristão, como você leu aí no título. E eu sei o peso que essa frase tem. Eu sei que muita gente escuta isso e já puxa o versículo do crescei e multiplicai. E eu respeito muito a beleza da paternidade, mas ao longo desses anos eu precisei entender que Deus tem chamados diferentes para pessoas diferentes. A primeira coisa que clareou na minha mente, quando tomamos essa decisão juntos, foi perceber que a nossa família já estava completa. Quando a gente senta na mesa de casa para tomar um café e a casa está em silêncio, acredite, não existe um vazio ali. Eu e ela já somos uma família. E também existe um lado dessa decisão que as pessoas de fora raramente conseguem enxergar. Muitos julgam a escolha de não ter filhos como um ato de egoísmo. Engraçado que muitas das vezes nós vamos ao médico fazer algum exame, a minha esposa constantemente está fazendo consultas e sempre há uma pergunta: você já tem filhos? E quando ela responde não, logo vem a resposta, a tréplica: por enquanto, né? Mas vai ter. Quer dizer, as pessoas pensam que ter filho é obrigação quando você se casa. Mas, olhando para a nossa realidade, com honestidade, e nós decidimos ter empatia por uma vida que ainda nem existia. Eu quero que você entenda isso. A nossa vida sempre teve um ritmo muito particular. Eu e minha esposa estamos sempre em movimento, mudando de cidade, mudando de estado, fechando ciclos num lugar e abrindo em outros. E para nós dois, como adultos, essa dinâmica funciona perfeitamente. Agora se coloque no meu lugar. Uma criança precisa de outra coisa. Uma criança precisa de raízes. Ela precisa de tempo para criar laços com os amigos na rua, na escola, estar perto dos avós, nos fins de semana. Arrancar um filho de um lugar para outro o tempo todo, quebrando esses vínculos, simplesmente não nos parece justo. Não seria saudável para ele ou para ela. Então, escolher não ter um filho para o mundo, no nosso caso, foi um ato de responsabilidade. Nós escolhemos preservar a estabilidade de uma vida, mesmo que isso significasse abrir mão da experiência de sermos pais. E existe aqui uma diferença muito grande entre viver guiado por propósito e viver guiado por culpa. A culpa faz a pessoa tomar decisões para agradar os outros, para se encaixar, para não ser julgada. Já o propósito é diferente. Exige verdade, mesmo quando a verdade é desconfortável. Nem todo mundo foi chamado para as mesmas construções de vida. A fé não é uma lista engessada de etapas obrigatórias que todo cristão precisa cumprir para ser
aceito por Deus. Grave isso na sua mente. Ter filhos é algo sério, profundo, que envolve entrega, responsabilidade e convicção. Não é algo que deveria nascer do medo, da pressão ou da comparação com outras famílias. Se no fundo existe esse conflito, esse incômodo silencioso, talvez o ponto não seja se sentir culpado por não querer, mas sim buscar clareza diante de Deus sobre o porquê disso. Porque decisões tomadas no silêncio da consciência, com seriedade, têm mais valor do que decisões tomadas apenas para manter uma imagem. Não sei qual é a sua reação quando você vê na rua uma mulher ou um casal com 3, 4 filhos passando necessidade. Não sei como você reage ao ver isso. Eu me comovo porque aqueles filhos não pediram para nascer. Os pais não tiveram cuidado de se proteger, usar métodos que evitassem uma gravidez que muitos dizem indesejada. Mas isso é complexo demais para explicar apenas em um vídeo. O fato é que Deus não se agrada de aparência bem montada, mas o coração confuso. Ele se agrada da verdade. Então, em vez de fugir desse sentimento ou se condenar por ele, faça o seguinte: encare com maturidade, questione, ore, reflita. Não tome decisões permanentes baseadas em emoções passageiras. Mas também não construa uma vida inteira tentando corresponder expectativas que não são suas. No final de tudo, a pergunta mais importante não é o que os outros vão pensar, mas sim, isso está alinhado com a minha consciência e com aquilo que eu entendo que Deus está direcionando para a minha vida? Porque viver em paz com essa resposta vale mais do que qualquer aprovação externa. Eu sou o André e esses são os meus pensamentos.